Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Todos estejam me ouvindo bem. Meu nome é Maiara Tavares. Eu estou aqui como convidada. O pessoal da organização do CEBITA me convidou, me deu essa responsabilidade para ministrar um mini curso dentro do evento. Então, eu já inicio esse mini curso agradecendo a todo mundo da organização por ter me convidado, por ter me dado esse espaço, essa oportunidade de estar aqui, tentando transmitir um pouco dos meus conhecimentos e um pouco das minhas experiências quanto professora e quanto pesquisadora da área de ensino de ciências, na área de ensino de ciências, certo? Eu tenho uma formação em biologia, então minha graduação é na área de biologia. Eu sou mestre em ensino de ciências pela Universidade Federal de Sergipe, PPG-CIMA. No meu mestrado eu trabalhei com questões sociocientíficas e argumentação e raciocínio moral. Então, foi uma pesquisa muito enriquecedora, foi um tempo muito enriquecedor na minha formação e que eu tive a oportunidade de trabalhar com questões, com temáticas, com teóricos que eu já trabalhava durante todo o meu tempo de graduação. Então foi parte do que eu vou conversar aqui com vocês, coisas, conhecimentos, conteúdos e ensinamentos que eu consegui durante esse percurso da minha formação. E atualmente eu estou ingressando no novo desafio, que é o desafio do doutorado. Então, há pouco tempo, agora na última seleção, no programa Renoem, eu fui selecionada, fui aprovada para participar, para ser aluna do doutorado em ensino de ciências em rede do Nordeste. Então, tem muito trabalho pela frente ainda para trabalhar com esses conteúdos, com essas pesquisas e trazer novos conhecimentos e novos enriquecimentos para a área. Então, gente, eu queria também, depois de fazer essa apresentação de forma geral, eu queria pedir desculpa a vocês por não conseguir estar online nesse momento, por não conseguir estar me fazendo presente no momento do curso, certo? Eu espero que vocês compreendam. Quando o convite foi feito, a gente estava em um momento de aulas remotas no estado. Então, atualmente eu sou professora do estado, do ensino médio, do ensino básico do estado. E agora, vocês devem saber, há pouco tempo a gente está começando a retornar às atividades presenciais. Então, esse retorno que não tinha data marcada, que não tinha uma previsão correta, ele foi colocado para a gente, e um dos dias que eu leciono, em uma das escolas que eu leciono, eu tenho aula no dia do nosso curso. Então, eu estou fazendo a gravação desse curso para vocês e eu espero que vocês compreendam e que qualquer dúvida eu vou estar disponível para tirar com vocês via WhatsApp, via e-mail. Então, no final do curso eu vou deixar para vocês o meu WhatsApp, o meu e-mail, e vocês podem também pegar com a turma da comissão organizadora do evento, que vai estar disponível, certo? Vou estar disponível para tirar qualquer dúvida a respeito dos conteúdos dos temas que eu vou trazer aqui hoje.
certo? Então, no mais é isso, vamos iniciar. O tema desse mini curso, ele foi lançado no início como tema de uma palestra, certo? Então, essa palestra ela foi convertida em um mini curso por motivos de uma nova reorganização, da comissão do CEBITA. Então, eu trabalho com um grupo específico aqui que escolheu participar do meu mini curso e eu agradeço. E eu espero que eu consiga contribuir, trazer novos conhecimentos, novos pensamentos, novas indagações, novas curiosidades para a cabecinha de vocês, tá certo? Então a gente vai falar de abordagem de temas polêmicos em sala de aula. Então eu não sei qual o público que eu estou trabalhando aqui hoje, mas eu imagino que seja um público diversificado. Provavelmente eu tenho alunos de graduação, eu tenho professores, eu tenho alunos de pós-graduação. E dentro da biologia principalmente, essa temática falada de uma forma simplificada mesmo, a abordagem de temas polêmicos em sala de aula, ela sempre nos deixa um pouco receosos, certo? Mas que trabalhando alguns pressupostos teóricos, a gente consegue entender um pouco mais a relevância dessas abordagens e entender que todas essas abordagens elas visam a formação para a cidadania. Então, quando a gente fala sobre temas polêmicos, a gente está falando sobre temas controversos, a gente está falando sobre temas que trazem uma carga que vai além da ciência, uma carga que vai além dos nossos conhecimentos científicos. Uma carga que envolve também formação moral, formação religiosa, formação social. Então, não são temas objetivos, são temas que vai além dessa objetividade que às vezes é trabalhada em sala de aula na ciência. Então, é sempre um desafio, mas é um desafio gostoso, é um desafio que vale a pena ser comprado e que vale a pena ser estudado para que a gente consiga fazer à medida que essa necessidade chegue para a gente em sala de aula de uma forma mais, à medida que o tempo passa, de uma forma mais bem feita, certo? Então, para falar sobre esses temas polêmicos, né, que a gente tratou assim dessa forma generalizada nesse curso, a gente precisa falar sobre alguns pressupostos teóricos do ensino de ciências. Então, não tem como a gente falar sobre temas polêmicos de forma geral e não usar embasamentos teóricos onde esses temas eles vão ser encontrados. É necessário que a gente entenda um pouco dos pressupostos e que esses pressupostos nos clareiem, nos dê uma perspectiva, nos dê um norte a respeito do porquê estamos trabalhando esse tema, por que é tão importante trabalharmos esse tema, qual é a nossa construção histórica que faz com que a gente, dentro do ensino de ciências, a gente precise falar sobre esses temas, precise trabalhar com a abordagem desses temas, as possibilidades e as dificuldades, as possibilidades os problemas que vão surgir à medida que eles forem trabalhados, certo? Então, o nosso curso ele vai trazer uma abordagem teórica, certo? Nós vamos fazer uma abordagem teórica sobre o movimento CTS, que provavelmente a maioria de vocês já tem conhecimento sobre ele. O movimento CTS que nos traz a importância de
trabalharmos além de ciência, tecnologia e sociedade. Então, que existe essa conversa entre essas áreas para que a gente consiga trabalhar de forma mais contextualizada nesses temas polêmicos, certo? E vamos falar também sobre, aí a gente fala sobre um grande guarda-chuva, né? Quando a gente fala de CTS, porque o CTS ele engloba diversas outras formas diversos outros pressupostos teóricos. Então aí a gente entra nas questões sociocientíficas, certo? E a gente fala um pouco sobre elas. À medida que eu falar sobre as questões sociocientíficas, eu vou trazer algumas algumas possíveis questões e vou trazer também as possíveis formas de trabalhar essas questões, de trabalhar esses problemas, de trabalhar esses temas polêmicos, certo? Então, partindo um pouco do nosso histórico, a gente sabe que tudo é embasado na história. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz tem uma história. E a história do surgimento e da importância desses, desses temas, dessas questões, ela se dá a partir do momento que existe um incômodo social. Então, a partir do momento que existe um avanço na nossa sociedade moderna, existe também a necessidade de repensarmos a forma que a educação científica ela está sendo trabalhada. Então existe a necessidade de repensar essas questões, de pensar em como essa ciência ela está sendo trabalhada em sala de aula. Se ela está sendo trabalhada considerando as necessidades individuais dessa sociedade, se ela está sendo trabalhada considerando as visões de mundo desses indivíduos, desses alunos, se ela está sendo trabalhada se ela está sendo trabalhada visando os estilos de vida, então se ela está sendo trabalhada de uma forma mais mais acoplada, uma forma mais menos conteudista e que está sendo levado em conta também o ambiente que esses indivíduos vivem, o social, as visões de mundo, as ideologias, a sociedade, a necessidade desse grupo. Então, a partir desse incômodo é que começam a surgir as questões a partir desses movimentos. Então, uma consciência social ela começa a ser cobrada devido às demandas do mercado e os cidadãos eles começam a perceber a necessidade de identificar a partir da ciência relações de poder, seja ela dentro do grupo social, seja ela dentro da escola, seja ela nos grupos, em quaisquer grupos que esses cidadãos estejam vivendo. Então, por isso que a gente fala muito desse ensino de ciências, desses movimentos, quando a gente fala deles, a gente está falando também sobre formação para a cidadania. Então, a gente começa a perceber o avanço dessa sociedade e a partir do momento que a gente percebe esse avanço dessa sociedade moderna, a gente percebe também a necessidade de uma mudança de como essa educação para a ciência está sendo feita. Então, a gente começa a perceber a necessidade de uma formação para a cidadania e a necessidade também de uma tomada de decisão, de uma possibilidade de tomada de decisão a partir dessa formação para a cidadania. Então, existem diversas indagações, diversos pensamentos a respeito de como fazer isso. Então,
será que a relação do conteúdo de ciência que está sendo trabalhado, ele conversa com o mundo atual, ele conversa com o mundo que esses indivíduos estão vivendo? Como a gente pensa na formação de professores? Como a gente pensa na formação de professores voltada para essa formação para a cidadania? Então, são indagações que a gente começa a fazer a partir do surgimento desses movimentos e que a gente começa a pesquisar, a se indagar, a se incomodar e entender de forma mais complexa a necessidade dessa formação, certo? Então, aí, nos anos de 1960 e 1970, a partir desse... Deixa eu ver aqui, aconteceu alguma coisa. A partir dessa necessidade de ser revista a forma que a educação para a ciência que estava sendo feita, a gente começa a perceber o surgimento de novos pensamentos dentro da ciência. Então, nos anos de 1960 e 1970, pós-guerra, pós-segunda guerra, a forma que a ciência estava sendo feita, ela começa a ser indagada, ela começa a ser questionada por ter sido colocado em cima dessa forma de fazer ciência, muita expectativa, e essa expectativa ela acaba sendo frustrada. Então, as pessoas começam a perceber uma contraposição, elas começam a se colocar contra o cientificismo, elas começam a perceber uma supervalorização quando se trata da ciência, e ela percebe também elas começam a perceber também que existe uma visão distorcida, uma compreensão distorcida a respeito dessa ciência. Então, a atividade neurocientífica ela começa a ser indagada, a visão positivista da ciência ela também começa a ser indagada, o domínio exclusivo de um grupo dentro das ciências começa a ser indagado. Então, a partir dessas indagações, desses incômodos, é que a gente tem o surgimento, tem o aparecimento, tem o início do movimento CTS, que é o início do movimento que vai tratar de ciência, tecnologia e sociedade. Então, a crítica à neutralidade da ciência, a benevolência da atividade científica, faz com que a gente tenha o surgimento de uma nova filosofia dentro da ciência. Essa filosofia, ela passa de um movimento unicamente cientificista e começa a se preocupar com aspectos que agora também englobam aspectos políticos, aspectos econômicos e aspectos sociais e ambientais dessa sociedade. Então, esse movimento ele proporcionou uma mudança do objetivo no ensino de ciências. Então, agora, a partir desse movimento, existe o controle dessa atividade científica e um controle que leva a uma formação para a cidadania, um controle social da ciência. Então, a ciência ela passa de um momento em que ela está dentro de uma visão totalmente positivista, onde existia apenas o domínio de um único grupo que produzia ciência, que fazia ciência, de uma atividade totalmente neutra e desinteressada, e passa a possuir aspectos que antes não eram levados em consideração. Então, aspectos políticos, aspectos econômicos, sociais e ambientais começam a ser vistos dentro dessa educação científica.
Então, o movimento CTS ele surgiu em resposta dessa insatisfação social. Então, a concepção tradicional da ciência e da tecnologia, existia essa insatisfação popular a respeito dessa concepção da ciência, problemas políticos que existiam na época e econômicos que estavam relacionados diretamente ao desenvolvimento científico e tecnológico e a degradação ambiental. Então, sempre que a gente fala no surgimento do movimento CTS, a gente fala desse incômodo com essa degradação ambiental, então o uso de agrotóxico de forma indiscriminada e desmatamento e questões que começavam a ter relevância não só no âmbito científico, mas de forma geral no âmbito social também. Então, a partir dessa insatisfação que esse movimento surge e que ele ganha no mundo um espaço muito. Então, os temas que envolvem o CTS, os temas que envolvem o movimento de ciência, tecnologia e sociedade, eles sempre vão ter um teor controverso, certo? Eles, como a gente fala sempre muito de sociedade, os temas eles são temas que são socialmente relevantes e que eles vão envolver problemas reais abordados pela ciência e tecnologia, apresentando componentes éticos também dentro dessa discussão. Então, as dimensões elas passam a ser subjetivas. Então, a gente dentro do movimento CTS ainda possui dimensões objetivas, mas também a gente tem aí o ganho dessas dimensões subjetivas dentro do tratamento desses temas dentro desse movimento. E começa a trabalhar, como eu já tinha dito, como eu já falei anteriormente, com a formação de indivíduos cientificamente educados. Então, quando a gente fala de formação para a cidadania, a gente fala disso, da formação de indivíduos que consigam desenvolver uma racionalidade para uma tomada de decisão com relação à ciência, certo? As contribuições desse movimento, elas foram diversas e as principais contribuições foi no âmbito de como é trabalhado os conhecimentos científicos. Então, os conhecimentos científicos eles passaram a ser trabalhados de forma que aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, éticos e morais começaram a ser levados em conta, coisa que não acontecia antes, certo? Então, as implicações da ciência na vida dos indivíduos, elas começaram a ser vistas. Então, a gente começou um discurso em que aproxima a ciência do cidadão, traz para a visão do cidadão como a ciência ela atua diretamente na vida de cada um deles. Então, a ciência ela passou de uma visão utópica, distante, para uma visão aproximada dos cidadãos, dos indivíduos. Eles começaram a perceber que a ciência ela está mais próxima do que a gente pensa. Então, a gente, dentro desse movimento, existiu a perspectiva de contraposição à ideia da ciência neutra. Então, a ciência ela passou a ser vista de uma forma em que ela traz implicações para a vida dos indivíduos. Então, ela não é detentora de uma verdade absoluta, inquestionável, ela não é neutra, e isso começou a ser, no momento, questionado, e a partir desse movimento, a partir dessas abordagens, o intuito é que isso começasse a ser quebrado
dentro da educação científica desses cidadãos. Então, de forma geral, a proposta do movimento CTS, ela corresponde a essa integração entre uma educação científica, tecnológica e social, em que os conteúdos científicos, eles são estudados juntos com os conteúdos tecnológicos e vão desenvolver uma discussão de aspectos tanto históricos como éticos, políticos e socioeconômicos. Então, além da nossa discussão cientificista, a gente traz para a nossa educação científica também aspectos que tratam a história, a ética, a política e questões socioeconômicas desse movimento. Então aqui eu trago, gente, algumas características do ensino CTS e características do ensino clássico. Então todas essas características, elas conversam diretamente com tudo que a gente já falou anteriormente. Então, no ensino clássico, a organização conceitual, existe a organização conceitual da matéria a ser estudada, enquanto no ensino CTS, a organização dos temas, eles vão envolver questões tecnológicas e questões sociais. No ensino clássico, o método científico, certo? Vai ser sempre tido como um dos principais métodos, que vai tratar a coleta de dados, descobertas, observações, experimentações, enquanto o ensino CTS, ele vai tratar de potencialidades e limitações de questões tecnológicas. Essa tabela que eu trago com essas características do ensino clássico e as características do ensino CTS, ela é uma tabela que foi produzida pelo Watson em 1974, certo? O ensino clássico busca a verdade científica e o ensino CTS a prevenção de consequências. O ensino clássico, ciência como processo de atividade universal. O ensino CTS, desenvolvimento tecnológico, depende de decisões humanas. Então, a gente percebe a parte social conversando diretamente com a parte tecnológica e dentro desse conteúdo científico no ensino CTS. No ensino clássico, a ênfase é dada à teoria para articulá-la à prática e no CTS a prática para chegar à teoria. Então, a gente tem um movimento inverso. No ensino clássico, a gente lida com fenômenos isolados do ponto de vista de cada disciplina. E no ensino CTS, a gente lida com problemas e o seu contexto real, o seu contexto social, o seu contexto econômico, o seu contexto filosófico, histórico, do tema, do conteúdo a ser trabalhado. O ensino clássico, ele busca novos conhecimentos para a compreensão do mundo natural. E o ensino CTS busca implicações sociais dos problemas tecnológicos para uma ação social responsável. Então, a gente percebe a inclusão dessas questões subjetivas, dessas questões que envolvem a prática humana, a ação humana dentro do fazer ciência. Então, a ação social, a ação da construção social dentro dessa educação científica. Então, gente, esse movimento CTS, ele proporcionou, como a gente já tinha dito, a mudança desses objetivos do ensino de ciência, visando um controle social da ciência, então visando essa inclusão de questões sociais dentro dessa educação científica. Então, a partir dela, a gente começa a discutir o letramento científico
Então, uma formação para a cidadania para a tomada de decisão responsável desses indivíduos. E, com isso, preparar esses alunos no ser professor, para o exercício da cidadania. Então, o CTS, ele visa uma formação, uma educação para a cidadania que nos leva à tomada de uma tomada de decisão social responsável. Então, aqui eu trago alguns temas, alguns possíveis temas CTS, que pode ser trabalhado no ensino de ciências. Mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre as questões sociocientíficas e vai tentar entender a esfera de diferença entre elas. A diferença entre questões sociocientíficas e os temas CTS, certo? Então, esses possíveis temas a ser trabalhados no ensino de ciências, eles são inúmeros, certo? Aqui eu estou trazendo alguns deles que podem ser trabalhados em sala de aula e que podem ser sim trabalhados como temas polêmicos em sala de aula. Então, exploração mineral, desenvolvimento científico, tecnológico e social, a ocupação humana e poluição ambiental, o destino do lixo e o impacto sobre o ambiente, o controle de qualidade dos produtos químicos comercializados, a produção de alimentos e a fome, o desenvolvimento da agroindústria e a questão da distribuição da terra no meio rural e monocultura, o processo de desenvolvimento industrial brasileiro, o processo de globalização, fontes energéticas do Brasil e os efeitos ambientais e seus aspectos políticos relacionados com essas fontes energéticas no país, preservação ambiental, políticas para o meio ambiente, desmatamento. Então, todos esses são possíveis temas que podem ser definidos como temas CTS para ser trabalhados dentro do ensino de ciências, dentro da sala de aula de ciências. Pessoal, eu vou falar aqui, depois eu vou falar de novo. Qualquer coisa, se alguém tiver interesse em ter acesso a esses slides, ter acesso a algum material, vocês podem entrar em contato comigo, que o que eu tiver disponível eu envio para vocês, certo? Então, a gente falou um pouco do movimento CTS, tentou entender um pouco como se dá o movimento CTS, quais são os possíveis temas desse movimento CTS, e agora a gente vai falar de mais um pressuposto teórico que vai nos trazer temas que são temas polêmicos dentro da ciência, certo? Que são as questões sociocientíficas. Muitas pessoas, elas, durante o processo do trabalho mesmo, da formação e da graduação, vem o movimento CTS e as questões sociocientíficas como algo muito parecido. E realmente, sim, a gente tem, como eu já tinha dito, o movimento CTS, ele é um grande guarda-chuva em que a gente tem diversos pressupostos que estão embasados nele, certo? Mas a gente vai perceber que existe uma diferença entre as questões sociocientíficas e os temas CTS. Então, as questões sociocientíficas, elas são questões, pode ser chamado de questões, pode ser chamado de temas, certo? São temas, são questões que possuem controvérsias de problemáticas sociais que vão estar relacionadas diretamente aos conhecimentos científicos e aos conhecimentos morais de cada indivíduo, certo? Então, a gente tem aqui um grupo de questões, de temas que são geradores de polêmica, são geradores de discussão, são grandes potencializadores, tanto na produção argumentativa como na produção de evidências morais, e eles estão diretamente ligados ao conhecimento científico,
certo? Então, a sociedade, junto com a ciência, produz temas, nos traz hoje temas que são socialmente relevantes para a formação desse cidadão. Então, para que a gente tenha cidadãos com formação para a cidadania, é necessário que a gente tenha cidadãos que consigam formar opiniões, que consigam argumentar, que consigam apresentar argumentos válidos, argumentos coerentes a respeito de assuntos que trata de ciência e sociedade, tá certo? Então, aqui eu trago três temas, três questões sociocientíficas que elas podem ser trabalhadas de diversas formas, e a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, nessa minha primeira imagem, eu trago uma imagem que representa a eutanásia. Então, a eutanásia é o processo de desligamento de aparelhos de pessoas que decidem não viver, que decidem não continuar, abreviar sua vida. Então, dentro das questões sociocientíficas, a gente sempre vai ter muitas indagações. Então, uma das características que a gente vê dentro das questões sociocientíficas é essas indagações. Essas indagações fazem com que a gente consiga ter a produção mesmo da discussão e da controvérsia entre os alunos, entre a sociedade e entre os cidadãos, certo? Então, a eutanásia ela é uma boa morte? É justa a ocupação de leitos de pessoas que estão em estado terminal, enquanto outras pessoas, às vezes, com maior possibilidade de sobreviver, que estejam sem esse leito, por uma ocupação de alguém que já está... a palavra sumiu agora, mas de alguém que já está designado a não sobreviver. A decisão, a eutanásia, é um respeito à autonomia, então é necessário que a gente respeite a autonomia dos indivíduos para que a gente consiga ser respeitado também. Nós queríamos que respeitasse nossa vontade, então por isso a gente precisa respeitar a vontade do outro, não sei. Então são questões que podem ser tratadas dentro de uma questão sociocientífica específica. No xenotransplante, quando a gente fala de xeno, a gente fala de estrangeiro. Então, xeno estrangeiro, transplante de um órgão de um indivíduo para outro. Então, o xenotransplante ele pode ser definido como o transplante de órgão ou de estruturas de algum órgão de um indivíduo, de uma espécie diferente para outra espécie. Então, pode ser a válvula mitral, a válvula cardíaca de um porco ser transplantada para um ser humano. Então, dentro desse procedimento científico, dentro desse conhecimento científico e dessa possibilidade, a gente pode discutir diferentes valores para a vida. Então, o valor da vida do porco é diferente do valor da vida do ser humano? Não sei. É uma pergunta que pode ser discutida quando se é trabalhado uma questão desse tipo. O animal ele pode ser usado como um meio para fim humano, então é também uma questão que pode ser levantada durante a discussão a respeito desse assunto. E os direitos animais? Então, existe sim diversas pessoas, existem diversos grupos, ONGs, que trabalham diretamente com respeito com o direito animal, que defende a vida do animal como defende a vida de qualquer outro indivíduo. Então, será se o direito animal é diferente do direito humano? Será se existe uma diferença entre esses direitos? Será que esse animal ele pode ser usado para fim humano? Será que o valor da vida ele é diferente para cada indivíduo? Então, são perguntas que podem ser levantadas e perguntas que vão gerar grandes discussões dentro de uma sala de aula.
certo? E vacinação. Então, vacinação agora, a gente tem a vacinação como um dos temas que reafloraram, né, na pandemia, e que a gente teve e está tendo muita discussão a respeito. Pró-vacina, os contra-vacina, pessoas que defendem, pessoas que se dizem contra, existem grandes grupos de pessoas que são contra a vacina, existe um movimento negacionista da ciência, então existe uma necessidade de discussão desses temas em sala de aula. Então, a gente trata o risco e benefício de uma vacinação em sala de aula. A gente trata interesses de indústria farmacêutica em sala de aula. Aí a gente pode trazer também todo o histórico de onde surgiu esses movimentos. Então aí a gente traz a história para a nossa discussão. Então a gente argumenta com a história de onde surgiu esses grupos anti-vacina, como eles surgiram, como eles se fundamentam de forma incoerente. Então é a partir disso que a gente consegue, como professor, formar para a cidadania, que a gente consegue clarear, às vezes, um assunto na cabeça do aluno que está confuso. Então a gente traz dados reais e a gente consegue trabalhar com a formação de um indivíduo para a cidadania, de um indivíduo que seja capaz de tomar uma decisão de forma correta. Então, as questões sociocientíficas, elas, dentro da sua história, eu gosto muito sempre de trabalhar a história das minhas questões, a história do que está sendo trabalhado. As questões sociocientíficas, elas surgiram, primeiro ela foi, em um primeiro momento, ela foi falada pelo Fleming, mas ela surgiu realmente a partir do pensamento do Milton Wessel, em 1980. Então, o Wessel, ele era um promotor de justiça nos Estados Unidos e ele trabalhava com questões que ele chamava de dilemas sociocientíficos. Ele chamava de dilemas sociocientíficos as questões que ele trabalhava em sua atuação como promotor. Então, ele trabalhava diretamente com a contaminação da indústria química em algumas regiões. Então, essas questões foram chamadas de questões mais para frente pela Radcliffe Grace, mas o Milton Wessel ele trabalhava como disputas sociocientíficas, porque existia realmente os dois lados dessas questões que ele trabalhava e ele tratava como disputa sociocientífica. E essas disputas sociocientíficas foi descrita por ele, foi descrita dentro de algumas características. Então, para as disputas sociocientíficas elas serem enquadradas dentro dessa definição, elas tinham a obrigatoriedade de desenvolver um grande interesse no público na resolução dessa disputa sociocientífica. Era necessário a informação para um julgamento racional dessas questões, e essas questões geralmente elas tinham um teor de resolução complexo e difícil de avaliar, certo? O julgamento final, então a decisão final dessas disputas, elas requeriam um equilíbrio entre as preocupações sobre a qualidade de vida e o entendimento que as pessoas podiam ter com respeito aos posicionamentos dessas atitudes diferentes, desses dois lados que estavam envolvidos nessa disputa. Mais para frente, em 2003, a Radcliffe Grace, eles melhoraram esses pressupostos que definem uma questão sociocientífica. Então, hoje a gente se embasa muito neles para falar sobre
sobre esses pontos que cruciais para a gente dizer que uma questão pode ser chamada de questão sociocientífica. Então, a partir desses novos trabalhos, o Milton Wessel ele passou o conceito de disputa sociocientífica, que virou as questões sociocientíficas. Então, o Radcliffe Grace traz alguns apontamentos que facilita ou que nos possibilita identificar uma questão sociocientífica. Então, para uma questão ser definida como sociocientífica, é necessário que ela esteja entre a fronteira do conhecimento científico. Então, é necessário que exista conhecimento científico nessas questões. Ela tem que envolver a formação de opiniões. Então, para que a realização das escolhas sejam feitas, é necessário que exista diferentes opiniões desses grupos, desses indivíduos, e essas opiniões elas podem ser de nível pessoal ou de nível social, certo? Elas são frequentemente noticiadas pela mídia, então são questões que são noticiadas pela mídia com frequência. Então a gente já viu e sempre vai ver questões sociocientíficas em um processo de ser noticiado frequentemente pela mídia e depois elas serem apaziguadas, certo? Elas lidam com informações incompletas, então a gente não tem informações fechadas a respeito dessas questões sociocientíficas. Ela sempre vai avaliar análise de custo e benefício, no qual os riscos vão interagir com os valores. Elas podem requerer algum entendimento de probabilidade de risco. Envolve valores de raciocínio ético, então essa é uma das principais características das questões sociocientíficas. Se refere às dimensões locais, nacional, global, com a participação de estruturas políticas e sociais. E frequentemente elas são pontuais e de pouca duração. Então foi isso que eu comentei sobre serem frequentemente noticiadas pela mídia, mas serem pontuais e de pouca duração. Então, o que diferencia, e o que eu tinha falado já anteriormente para vocês a respeito das questões desse movimento CTF ter funcionado e funcionar como um grande guarda-chuva para essas novas questões, nos traz também a curiosidade e a possibilidade de trazer as diferenças que existem entre esses dois movimentos, certo? Então, o CTS ele enfatiza decisões que estão centradas na ciência e na tecnologia a respeito da sociedade. Então, a gente tem uma força muito grande das questões tecnológicas dentro desses temas e das questões sociais dentro desses temas também. Mas as questões tecnológicas elas têm uma força muito grande quando a gente trata do movimento CTS. Ela não exige atenção de questões éticas contidas nas escolhas. Então, nos temas CTS, a gente tem uma quantidade menor de controvérsia por não existir essa atenção tão reforçada às questões éticas que vão estar contidas a essas escolhas. Ela indica dilemas, faz a indicação que existem esses dilemas, certo? Mas não explora a controvérsia existente dentro desses dilemas éticos. Então, não considera o desenvolvimento moral dos alunos e não explora o poder pedagógico inerente ao discurso. Então, a gente percebe a diferenciação nesses pontos quando a gente fala de questões sociocientíficas. A questão sociocientífica, ela, além de estar muito ligada à ciência
E o desenvolvimento social, ela também vai estar muito ligada a questões subjetivas, como o desenvolvimento moral, o desenvolvimento ético e o desenvolvimento do discurso desses alunos, o desenvolvimento argumentativo desses alunos. Então, as questões sociocientíficas, elas delimitam uma estratégia pedagógica claramente mais desenvolvida, elas capacitam os alunos para considerar questões morais e questões éticas contidas nessas escolhas, nas escolhas que esses alunos vão fazer a partir desses dilemas, desses problemas, desses temas polêmicos. Elas exploram o poder pedagógico do discurso, então a argumentação ela é muito explorada dentro da abordagem das questões sociocientíficas. Geralmente existe uma controvérsia muito grande dentro dessas questões, porque quando a gente fala de questão sociocientífica, a gente está falando de diferentes formações morais, diferentes formações éticas e, consequentemente, de controvérsias de diferentes, distintas formações de opinião. E é geralmente relevante para a vida dos sujeitos. São temas que são relevantes para a vida desses sujeitos no processo de tomada de decisão. Então, um tema que a gente não tem tanto tempo e que discutiu muito há algum tempo atrás foi a fosfoetanolamina, como uma questão sociocientífica. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas essa pílulazinha azul aqui na imagem, eu não sei se vocês conseguem ver, porque eu não sei qual é a imagem que vai estar projetada aí para vocês, se é diferente da minha. Mas essa pílulazinha azul, ela foi promessa da cura do câncer. Então, a fosfetanolamina, ela surgiu como uma questão sociocientífica que repercutiu muito dentro da mídia. Então, e ela repercutiu muito dentro da mídia durante pouco tempo. Então, foi um tempo pontual em que existia uma grande repercussão e que depois essa repercussão deu espaço a novas questões que envolvem ciência e sociedade. Então, a fosfetanolamina é uma substância sintética produzida com a hipótese de cura para diversos tipos de câncer. Em 1990, um pesquisador chamado Gilberto Orivaldo Cherrici, ele testou drogas, ele fez o teste dessas drogas, dessa fosfetanolamina, e dentro desses testes ele não terminou o processo as etapas necessárias para que esse medicamento ele pudesse ser comercializado. Então, antes que esse processo terminasse, as pesquisas foram encerradas e foram encerradas sem o registro de documentos oficiais. Então, essa droga ela foi manipulada, distribuída e utilizada de forma ilegal por pacientes que possuíam câncer. Então, o pulo dessas etapas que a ciência existe para que a gente possa comercializar um medicamento, ele não foi respeitado. E ele não foi respeitado com a promessa de cura ou regressão de tumores dos indivíduos. Então, eu acredito que alguns de vocês vão lembrar sim desse momento polêmico que a gente teve e da repercussão que a gente teve na mídia, principalmente em discussões a respeito de todos os processos necessários para que a gente pudesse comercializar e da forma ilegal que isso estava sendo feito por esse pesquisador. Então, dentro disso, a gente traz algumas indagações. Então, como eu já tinha dito a vocês, a gente sempre vai trabalhar com essas indagações. Então, a questão sociocientífica fosfetanolamina nos traz a possibilidade de discussão, uma possibilidade de discussão muito grande a respeito de conteúdos da ciência e de conteúdos que vão envolver questões políticas, questões sociais, questões históricas. Então, será que o uso
o uso desse medicamento iria colocar a vida dos pacientes em risco? É uma pergunta que a gente pode fazer em sala de aula para esses alunos. Será que ela iria estimular o abandono do tratamento convencional, comprovado como o tratamento mais correto para o tratamento de câncer? Será se esse medicamento ele era oferecido e aceito por esses pacientes devido ao estado de vulnerabilidade que os pacientes que estão com essa doença já está imerso? Será se essa possibilidade de regressão de tumores ou de cura desses tumores, a partir da utilização desse medicamento que não tinha comprovação científica, gerava falsas esperanças nesses pacientes? Então, é uma discussão que existe aí e está para ser feita dentro de sala de aula com esses alunos, que pode ser feita. Então, além de você trabalhar conteúdo científico, você pode trabalhar questões éticas e questões morais a respeito de um tema tão relevante que envolve ciência, que envolve sociedade, que envolve formação cidadã, certo? Então, gente, de forma geral, as questões sociocientíficas, elas são temas controversos que envolvem discussões do mundo da ciência e constituem ambientes favoráveis para a discussão dos aspectos que requerem o questionamento da natureza do desenvolvimento científico, certo? Essas questões sociocientíficas, elas vão proporcionar a efetivação desses pressupostos do movimento CTS no ensino de ciências. Então, a efetivação disso que já foi nos colocado inicialmente por esse movimento CTS é efetivado dentro dos pressupostos das questões sociocientíficas. Então, esses problemas de ciência tradicional, eles possuem um âmbito delimitado, o conhecimento disciplinar é trabalhado um conhecimento disciplinar e objetivo, e existe uma única resposta para esses problemas tradicionais, uma resposta se está certo ou se está errado. Dentro de problemas que envolvem essas questões sociocientíficas, a gente tem pouca delimitação, a gente tem multidisciplinaridades, a gente tem um histórico de peso de valores muito grande, e a gente tem questões que não possuem uma resposta única. Então, para a resposta das questões sociocientíficas, a gente tem uma diversa possibilidade, uma diversa gama de respostas. E essas respostas, elas não vão depender só da ciência, elas também vão depender de questões morais, de questões culturais, de questões religiosas, de questões, de forma geral, sociais, certo? De formação social. Então, reforçando, o que vai diferenciar uma questão sociocientífica de um tema CTS é a força do raciocínio moral, a força das dimensões éticas dentro da questão sociocientífica. Então, as questões sociocientíficas é um termo mais amplo, que considera tudo que o CTS tem para oferecer, avaliando também as dimensões éticas da ciência e raciocínio moral no desenvolvimento desse aluno. Então, existe um crescimento intelectual nos domínios pessoal e social na abordagem desses temas, que nos vai levar ao desenvolvimento cognitivo moral desses alunos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma questão CTS, o destino do lixo e os impactos sobre o meio ambiente. Então, a gente não consegue perceber uma controvérsia moral muito grande nessa questão, porque a gente sabe que o destino do lixo ele tem que ser um destino consciente e que o impacto desse destino do lixo de forma que for feita de forma imprudente, desculpa, pode ser muito grande quando a gente fala de meio ambiente. E quando a gente fala da fosfetanolamina, a pílula do câncer, que foi o que eu acabei de falar há pouco tempo, a gente está tratando de uma questão que vai envolver
o raciocínio e as dimensões éticas de forma muito forte. Então aqui talvez a gente não tenha muita controvérsia, muita discussão, mas aqui sim, aqui a gente vai ter pessoas que vão optar, que vão formar suas opiniões a favor ao uso da fosfetanolamina e pessoas que vão formar suas opiniões contra o uso da fosfetanolamina. Então, gente, a abordagem desses temas, ela pode ser de diferentes formas, certo? Ela pode ser feita de diferentes formas. A abordagem das questões... Desculpa. A abordagem das questões sociocientíficas dentro do ensino de ciências, elas podem ser feitas de diferentes formas, de diversas formas, a partir da utilização tanto de mídias como de narrativas fictícias. Então, eu trago aqui alguns exemplos. Aqui é uma página da BBC News Brasil que nos traz uma reportagem, uma entrevista sobre um cientista de 104 anos que morre na Suíça após uma jornada de 10 mil quilômetros em busca do suicídio assistido. Então aqui a gente trata de um tema como a eutanásia. Então a gente pode trazer essas questões para a sala de aula e discutir usando exemplos, seja eles reais ou fictícios, certo? Todos eles vão possibilitar uma discussão muito rica dentro da sala de aula, principalmente quando a gente leva narrativas, quando a gente leva histórias, leva situações. Outra entrevista que pode ser trabalhada também como uma questão sociocientífica é uma troca acidental de embriões que gera um caso dramático e um debate jurídico na Itália. Então, aqui fala sobre a reprodução assistida. Então, você pode trabalhar reprodução assistida em sala de aula, pode trabalhar conteúdos científicos para explicar a reprodução assistida e você pode trazer as perspectivas, você pode trazer as implicações e as possibilidades que a gente tem com esse desenvolvimento científico. Então, aí a gente traz um caso e mostra ele em sala de aula e ele repercute em forma de discussão, de formação cidadã e de tomada de decisão a respeito de assuntos que envolvem ciência e sociedade. Polêmico teste genético que gera temores de aborto de meninas no Reino Unido. Então, aqui a gente já traz uma questão científica que envolve o aborto. O exame usado para identificar se a criança tem síndrome de Down também pode revelar o sexo do bebê e há quem defenda que isso traz riscos. Então, uma questão científica que envolve desenvolvimento científico, então a gente fala sobre como existe qual tecnologia envolve esse teste genético, certo? Como esse teste genético acontece, quais os procedimentos que vai levar a esses testes genéticos. Você pode falar sobre anomalias como síndrome de Down e você pode tratar a controvérsia dessa tecnologia, a controvérsia desse desenvolvimento científico em sala de aula com esses alunos. E aqui, por fim, nesse slide, eu trago uma narrativa, que todas as situações que eu tratei anteriormente são situações reais, certo? Aqui é uma narrativa que é descrita por Kober em um dos seus livros, que trata a formação moral. E nessa narrativa, ele fala o seguinte:
Na Europa, uma mulher estava perto da morte com um tipo especial de câncer. Havia uma droga que os medicamentos pensavam que podia salvá-la. Era uma forma de rádio que um farmacêutico na mesma cidade havia descoberto recentemente. O preparo da droga era muito caro e dispendioso, mas o farmacêutico cobrava 10 vezes mais do que a droga custava para ele. O marido da mulher, enferma, foi à casa da pessoa que ele conhecia e pediu dinheiro emprestado, mas ele não conseguiu juntar o dinheiro necessário. Ele falou para o farmacêutico que a mulher dele estava quase morrendo e que ele vendesse a droga para ele por um valor mais barato, ou então que permitisse que ele pagasse a diferença depois. O farmacêutico disse: não, eu descobri essa droga e eu vou ganhar dinheiro com ela. Então, Heinz ficou desesperado e quebrou a loja do homem para roubar a droga para sua esposa. Então, aqui, gente, a gente traz o dilema de Heinz, ele é um clássico, certo? Dentro da discussão de formação moral de indivíduos, e é uma situação fictícia. Essa situação fictícia, ela pode ser trabalhada de diversas formas. Então, aqui a gente pode falar sobre a descoberta de novas drogas dentro do âmbito da farmácia, do farmacêutico. A gente pode falar sobre o valor e o quanto é dispendioso a descoberta de um novo tratamento. E a gente pode também tratar sobre até que ponto a ciência está para a sociedade, até que ponto o farmacêutico ele tinha direito de negar esse medicamento para esse esposo, até que ponto a sua descoberta e sua ambição financeira valia mais do que a vida da esposa do Heinz. Então, são dilemas, são narrativas que produzem, que são muito ricas e que podem produzir diversas discussões em sala de aula, formação de opiniões, argumentação, produção discursiva muito rica dos alunos. Então, são formas de trabalhar esses temas polêmicos que são muito enriquecedoras, são muito engrandecedoras na atuação do professor em sala de aula, certo? Então, essas questões, os instrumentos pedagógicos que podem ser usados são debates. Esses debates eles podem ser formados por grupos ou indivíduos com pontos de vista diferentes, que possam apresentar os seus argumentos e esclarecer suas dúvidas. Pode acontecer em rodas de conversa. Então, essas rodas de conversa vai estimular o aprender com o outro. Então, a construção do conhecimento a partir do diálogo, a construção do conhecimento a partir dessa troca e dessa roda de conversa entre esses participantes. O RPG, que é o Role Play Game, que é um jogo de interpretações de papéis. Então, a gente passa a encenar, a gente passa a atribuir aos alunos papéis em que eles precisam encenar para interpretar e para defender os seus posicionamentos, os seus argumentos na discussão do tema proposto pelo professor, seja ele qual for. E o júri simulado, que o júri simulado ele é um instrumento muito utilizado quando a gente trabalha a discussão de questões sociocientíficas, um instrumento pedagógico. E eu vou trazer mais para frente, acho que já está próximo, uma demonstração de uma aula a partir de um júri simulado, certo? Então, pessoal, para finalizar essa parte das questões sociocientíficas, eu volto a dizer que elas são potencializadoras na geração de argumentos, como a gente falou agora no último slide.
essa geração de debate é potencializadora na geração de argumentos e na produção de evidências morais em que cada um desses alunos está inserido. E quando a gente fala da produção de argumento, a gente está falando sobre as vantagens que essa atividade discursiva traz em uma sala de aula. Então, ela vai possibilitar a defesa e a justificação do ponto de vista desses indivíduos. E ela só vai ser tida como bem-sucedida se existir a compreensão entre quem fala e quem escuta. Então, a partir da discussão de questões sociocientíficas, a gente consegue avaliar até que ponto esses alunos eles conseguem argumentar de forma clara e justificar suas argumentações. Então, a partir da discussão dessas questões, a gente consegue também identificar o conjunto de valores morais em que cada aluno está inserido. Então, a partir da sua fala, a partir do seu processo argumentativo, a gente consegue entender qual é o conjunto de valor moral em que aquele aluno está inserido naquele momento, certo? Então, gente, para não prolongar tanto, eu vou demonstrar aqui para vocês uma aula que eu produzi com algumas colegas eu não lembro se foi, acredito que foi no mestrado. E ela é um exemplo de uma abordagem de um tema polêmico. Então, essa aula foi intitulada Qual decisão tomar um júri para uma questão sociocientífica. Então, dentro dessa aula, eu vou tentar demonstrar para vocês como isso foi feito. Eu não vou trabalhar os conhecimentos científicos que existem nela, porque não é isso que eu vim fazer aqui hoje, certo? Eu vou unicamente mostrar para vocês a forma em que foi feito essas indagações, a forma que foi levantada esse tema, essa questão sociocientífica nessa aula, e como a gente trouxe todas as perspectivas, a gente trouxe todas as possibilidades que envolvem esse tema, tá certo? Então, o tema da aula são células-tronco. Então, as células-tronco, existe uma repercussão muito grande, já existiu muito mais, quando a gente fala dessa pontualidade a respeito da discussão de algumas questões. A célula-tronco, provavelmente muitos de vocês passaram por esse fervor desse tema nas mídias sociais. Então, aqui a gente inicia perguntando para os alunos se eles já ouviram falar a respeito dessas células-tronco, ou em TV, ou em revistas, ou em qualquer mídia social, certo? E aí a gente tenta saber quais são as ideias prévias que eles possuem a respeito do assunto. Então, o que é que vocês sabem a respeito da célula-tronco? E aí a gente dá espaço para que esses indivíduos falem. Aí, depois que eles vão falar, a gente entra e fala de forma simples, de forma que eles consigam entender em uma primeira fala o que são essas células-tronco. Então, primeiro, a gente parte de um ambiente em que a gente não sabe o que eles sabem a respeito do assunto, a gente pesquisa, procura saber o que eles sabem a respeito das células-tronco e depois a gente ou corrige ou afirma e traz a definição que a gente quer trabalhar com eles a respeito do assunto. Então, quando a gente fala de célula-tronco, a gente começa a trabalhar quais são os dilemas que envolvem essa temática, quais são os dilemas que vão produzir controvérsia
na discussão desse conteúdo. Então, quando começa a vida, você puxa deles. Primeiro você pergunta a eles quando começa a vida, você vai ouvir deles quando começa a vida. E aqui a gente traz aspectos filosóficos, aspectos religiosos a gente não pode deixar, porque como a gente está tratando de uma questão que a gente quer trabalhar como uma questão sociocientífica, é necessário que a gente traga todos os aspectos possíveis de quando começa a vida. Então, aspectos filosóficos, aspectos religiosos, aspectos científicos. Então, aí a gente traz as teorias de origem da vida. Então, aqui, além da gente estar tentando produzir uma controvérsia na cabeça deles, que vai ser trabalhada mais para frente, a gente também está trazendo conteúdos que eles talvez não tenham conhecimento. Então, visões a respeito da origem da vida. A genética tem a visão neurológica, a visão ecológica, embriológica, metabólica. Então, a gente traz essas diferentes visões desses diferentes âmbitos da nossa sociedade para que a gente consiga dar suporte para uma formação de opinião, para uma formação, para uma tomada de decisão que tem uma base, em teorias de aspectos que foram apresentados durante a aula. Então aqui a gente traz mais uma pergunta. Qual a posição da igreja a respeito das células tronco embrionárias? A gente esclarece isso. E traz novas teorias sobre a origem da vida. Então, quando a gente fala de célula-tronco, a gente está falando muito a respeito da polêmica sobre quando se inicia a vida. Porque a gente sabe que as células-tronco embrionárias, que são as células-tronco que têm um grande potencial, o maior potencial para diferenciação, elas interrompem o desenvolvimento do embrião. Então, para que a gente consiga entender essa polêmica, essa controvérsia a respeito desse conteúdo científico, é necessário que a gente entenda as teorias sobre a origem da vida. Então, aí a gente trata um pouco da história da célula e recapitula, certo? Gente, isso aqui é só um modelo de uma aula que pode ser trabalhada com um tema polêmico, tá certo? Existe uma variedade muito grande de como tudo isso pode ser feito. Então, o que são as células-tronco, o que são as células-tronco adulta, o que são as células-tronco embrionária e como, mais para frente, então aqui vocês estão vendo que tem muito de conhecimento científico, né? Como mais para frente acontece as terapias com células-tronco. Então é aí que a gente começa a envolver questões que envolve formação moral e que envolve formação ética e que envolve concepções sociais no nosso conteúdo, certo? Então, por que as terapias, por que as pesquisas com células-tronco, elas são tão contestadas ultimamente? Então, aí a gente fala sobre a diferença das células-tronco embrionárias e das células-tronco adultas. Como elas vão ser utilizadas nessas terapias. Então, gente, aqui eu estou passando rápido porque era só uma demonstração para vocês, certo? O que eu quero que vocês entendam, é que dentro dessa aula a gente trouxe todos os aspectos possíveis para que a gente conseguisse construir um ponto de vista nesses indivíduos. Então, é necessário que
que seja trabalhado nessas crianças, nesses adolescentes, todas as possibilidades para a construção de um argumento. Então, eles precisam saber toda a teoria que está por trás dessa possibilidade de formação de argumento. Eles vão ter a livre escolha para formar, né, sua opinião, para tomar sua decisão, para ter esse movimento de tomada de decisão responsável, e a gente fala que é responsável porque é uma tomada de decisão que vai se dar a partir do embasamento científico, certo? Então, eles vão ter o acesso a esse conteúdo científico para eles poderem, a partir daí, utilizar suas concepções éticas, suas concepções sociais, suas concepções morais para tomar a sua decisão. Então, aqui no fim a gente traz algumas indagações. É justo deixar morrer uma criança ou um jovem afetado por uma doença letal para preservar um embrião cujo destino é o lixo? Aí a gente já explicou anteriormente o porquê desse embrião ter esse destino. Porque esse embrião que está em laboratório vai ter esse destino. Porque é tão contestada a utilização desses embriões para terapia com célula-tronco, certo? A Igreja Católica está correta em dizer que a sociedade atual está brincando de Deus? Então aqui a gente traz falas que foram publicadas, falas que foram registradas e falas que foram feitas a partir para se referir ao desenvolvimento científico tecnológico, que é o estudo eletrônico. Então, gente, eu encerro aqui o meu curso. Eu espero que eu tenha conseguido mais esclarecer do que confundir vocês, tá certo? E eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Aqui está meu telefone, está meu e-mail, eu respondo pelos dois. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, qualquer tipo de interesse em conversar comigo a respeito do assunto, precisar de materiais ou quererem ter acesso à apresentação de PowerPoint, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar esclarecer ao máximo, certo? Mais uma vez eu quero agradecer a todos os participantes do curso. Quero me desculpar mais uma vez pelo ocorrido, por não estar presente online com vocês agora, tá certo? Mas é algo que não estava dentro dos meus planejamentos. Então, eu acredito que muitos de vocês aqui provavelmente ou já dão aula ou futuramente vão dar, e vocês sabem o que eu estou falando. Então, a gente não tem, se tiver outra forma de fazer, a gente faz, para não perder uma aula em sala de aula. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção, certo? E eu espero que vocês tenham a oportunidade de trabalhar temas desse teor em sala de aula com os alunos de vocês, que vocês tenham experiências muito ricas e que vocês façam a diferença na vida desses cidadãos, na formação, além da ciência, na formação cidadã desses indivíduos, tá certo? Um abraço a todos e estou à disposição.